E aí, será que realmente você sabe o que é a camuflagem? Eu sou Gabriel Monteiro, este é o canal Gabizu e aqui a zoologia ela é facilitada e detalhada. Antes de abordarmos este conceito da camuflagem, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu curtir aqui, vamos ajudar a disseminar a zoologia. Agora sim, como aqui é tudo detalhado, a camuflagem no reino animal, ela vai receber um outro nome. Ela é denominada de crípse. E a crípse nada mais é do que uma forma de adaptação. Uma adaptação na filogenia, uma adaptação na fisiologia e também uma adaptação na etologia de determinado organismo que alterou a sua morfologia. Você tem que saber que a crípse ela vai ser baseada em um conjunto de adaptações. Como eu havia mencionado, nós temos aí algumas alterações na forma, na coloração, no comportamento e também na escolha do substrato. Porque a crípse, em palavras simples, nada mais é do que a invisibilidade de um determinado animal situado em determinado ambiente. Mas a crípse, ela possui algumas modalidades. E aqui você irá descobrir seis modalidades que estão associadas com a crípse. A primeira é a homocromia, quando um determinado animal utiliza-se de padrões coloridos exatamente semelhantes ao seu ambiente. Um exemplo clássico são os gafanhotos. Às vezes é muito difícil você encontrar um gafanhoto verde em uma vegetação verde, porque nesta condição o tipo de camuflagem é determinado como homocromia. O segundo tipo se chama mudança cromática. Alguns organismos, como o camaleão, ou como a lula, por exemplo, um molusco, conseguem alterar a sua coloração. Esta alteração existe um funcionamento de células especiais chamadas de cromatóforos que se alteram em determinado ambiente para que o animal seja confundido com o substrato em que ele está situado. O terceiro tipo se chama imitação morfológica. O exemplo clássico é a homotipia. Alguns animais se assemelham exatamente em forma com outros objetos, com outros elementos. O exemplo clássico de se pensar é o bicho-pau, um inseto que se assemelha a um graveto. Ou o bicho-folha, um inseto que se assemelha a folhas secas ou até mesmo a folhas verdes. O quarto tipo é determinado de somatólise. Este tipo de somatólise é a diminuição da intensidade da coloração do animal. Existe um inseto, um dos meus favoritos, conhecido como louva-a-Deus. E é muito simples observar o tegumento com uma diminuição de intensidade de coloração, fazendo assim com que o organismo se assemelhe literalmente com o ambiente situado, se assemelhando com a coloração de determinado tronco em uma árvore, por exemplo. O quinto tipo é a evitação de sombras e contrassombras, ou seja, o sombreamento. É muito fácil nós usarmos como exemplo algumas mariposas. Algumas mariposas com a coloração extremamente esbranquiçadas necessitam fugir de sombras. Por quê? Porque estando em um aspecto de fundo enegrecido, vai ressaltar a sua intensidade de coloração. E o último tipo de crípse determina-se ocultamento. Este é um tipo de emboscada, onde determinado animal vai utilizar de objetos para estar à espreita,
para se proteger ou também para atacar possíveis presas. Um exemplo clássico na savana é o leão. O leão, ele está literalmente utilizando de uma vegetação baixa para se assemelhar com esta tonalidade, deixando com que suas presas tenham dificuldades para visualizá-lo. Em determinado momento, ele consiga atacar determinada presa. E é isso, pessoal. E existe mais um tipo que se chama crípse especial ou mimetismo, mas este é assunto para um próximo vídeo.